Salve, salve, senhoras e senhores, meus queridos rabiolas. Começa agora o Deu Linha Podcast, o podcast da Kite Digital em parceria com a Band FM de Sorocaba, que fala sobre marketing digital, tendências, negócios e, por que não, a comunicação de maneira geral. Eu sou o César Cabreira, sou redator publicitário na Kite e tenho a honra de conduzir esse papo. A cada programa a gente vai trazer um tema relacionado à comunicação, marketing e negócios, e a gente conta com vocês para deixar essa troca de ideias mais interessante e contribuir com a construção dos nossos encontros, que serão quinzenais. Guarda aí, hein? A cada 15 dias, um programa novo. Então, já segue a Kite no Instagram, que lá vocês vão encontrar mais informações sobre o nosso podcast. O Instagram é o @KiteEstratégias. Kite se escreve K-I-T-E, estratégias sem acento e tudo junto. E vamos que vamos! Chega desse blá 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 e vamos ao que interessa. Para começar esse projeto, Deu Linha na Pipa é ótimo, né? Para começar esse projeto do Deu Linha Podcast, nada mais justo que a gente trocar uma ideia com quem abre a casinha e fecha todos os dias, os sócios proprietários, vulgos, donos da coisa toda, para não falar um palavrão, meu xará César Del Rio, o lendário Erickson Canavan e o não menos importante, nosso professor Fábio Marchetti. Bem-vindos, meus caros. Antes de mais nada, se um de vocês espirrarem saúde, se eu falar alguma besteira, também não me mandem conversar com a Stephanie, que hoje é estreia e a gente fica nervoso, fala besteira, enfim. Vamos que vamos. Queria pedir para vocês se apresentarem um pouquinho e falarem como foi a trajetória de vocês antes da Kite, para depois a gente entender como que a união disso tudo formou a Kite, que esse ano completa 10 anos e vocês vão entender um pouquinho mais que esse podcast faz parte dessa celebração. Quem pode começar? Quem fundou a porra toda, né? Eu também concordo. Vamos ao mais velho do grupo, né? Porque senão depois você fala que que eu sou velho e tal, fica me sacaneando. Você viu que eu já botei lendário, né? Lendário, velho. Lendário. Não, cara, começar por mim é a história mais longa que tem, né, cara? Ué, pô, óbvio, né? A gente já garante, porque aí depois começa a se editar, né? São 10 anos, né? Então, mas, até a Kite, sem falar da Kite ainda. Antes dos 10 anos. Antes de Cristo. Antes de Cristo, aí ela lascou. Nossa, vai entregar Então, demais. eu lembro que Baltazar Fernandes estava... Com a internet de escada? Eu Mais ou comecei menos com a por internet ali. de escada. Bom, eu comecei na área de... Até antes de começar na área de internet, que realmente não existia internet, em 1994... Inclusive, é o ano que eu conheci a grande figura aqui, né? O nosso querido professor Marchetti. No pré-2? Os dois... Não, pré-2, um tiro de guerra. O pré-2 acho que você estava. Calma, não subestima meu RG. Não subestima meu RG. Foi quando eu conheci o Fábio Marchetti, foi nesse ano que eu comecei a trabalhar em agência na verdade, não era muito agência, era mais um birô, era um estúdio, coisa assim. Trabalhava mais com arte, fazia arte. Acredite, hein, Felipe, eu trabalhei com arte. E aí eu comecei a trabalhar nas agências, comecei a conhecer grandes figuras, hoje em dia grandes figuras do mercado publicitário, que o primeiro trabalho em agência com um cara que era da publicidade foi com o Tom Soares, extremamente conhecido na cidade por conta de produção de jingles hoje em dia, mais, né? Em atividade e ainda um dos grandes nomes de jingle da cidade. Exatamente. E tudo isso aqui em Sorocaba. Minha vida toda. Mas você teve uma passagem intermunicipal, né? Não, tive no jornal, sim, no jornal, mas aí já é quase descer. Tá, desculpa, vamos lá então. Voltamos ao Antigo Testamento. Isso. Então aí eu comecei a trabalhar em agência e fui adquirindo mais conhecimento, mais na parte de design mesmo, assim. Comecei a trabalhar e fui trabalhar no jornal Cruzeiro do Sul, onde eu trabalhei por 8 anos lá no Cruzeiro do Sul. E lá eu comecei no departamento de artes, hoje em dia chamado de OPEC, é a mesma coisa, só deram um nome bonito, né? Gourmetizaram. Uhum. E quando lançou o Cruzeiro Net, que era um provedor de internet ainda. Caraca. Que era 2000, acho que era 2000. Aí eu saí do departamento que ficava, onde eu trabalhava, ficava no departamento comercial do jornal. Aí eu fui pro Cruzeiro Net. Fui trabalhar no Cruzeiro Net, com desenvolvimento de site já.
Isso em 2000, né? Por isso Isso que eu só falo. lembra os assinantes atuais do Cruzeiro. Só lembra dessa época os assinantes. Mas eu me perdi nessa história, que você falou que foi nessa época que você conheceu o Fábio. Sim, Especificamente, mas conheceu trabalho? Não, no tiro de guerra. Desculpa, você falou tiro de guerra junto. A gente dava guarda junto. Era uma outra história. Você não vai querer se meter no nosso relacionamento pessoal, mais antigo. Vamos ver, vida profissional, Depois as donas encrencas ficam bravas. Fica tranquilo. Não começa, Fica tranquilo. E foi aí que eu comecei a minha jornada no mundo digital, na internet, né? Mas começando com produção de site mesmo, fiquei aí de 2000 até 2005, fiquei trabalhando com isso, com produção de site. Lá a gente não tinha muita... Na verdade, naquela época não se falava em marketing digital, né? Não tinha essa coisa de marketing digital. Era portal ou site com portal redes de sociais notícias. Não tinha, acho que nem o Orkut tinha começado ainda. ICQ, né? talvez. Era muito MSN. E o que os caras vendiam? Fazia portal de notícias e metia banner lá. Era o formato do impresso que eles passavam para o digital. Muita gente ainda se mete a fazer isso. E até hoje ainda fala. Até hoje, então. Vamos fazer internet, né? Foi quando eu saí, em 2005, eu saí do Jornal Cruzeiro e fui pro Bom Dia. Só que daí no Bom Dia eu fui mais trabalhar com o pessoal da redação, também trabalhando na parte do portal, tudo. Fiquei também 8 anos lá. Só que aí nesse meio tempo eu comecei a trabalhar, como no jornal eu entrava da tarde, no fim da tarde pra noite, eu durante o dia trabalhava em agência. Então eu trabalhei em, acho que 2 ou 3 agências em Sorocaba, que eu cuidava da parte de marketing digital, de internet, de desenvolvimento e até a parte de planejamento. E daí eu ia pro jornal. Até que chegou uma hora que eu falei, ou eu foco no meu, ou eu foco no dos outros. Né? Vou focar no meu, larguei, saí do jornal, foquei na Kite. E daí Kite, então... E daí começa a história da Kite. Em 2012, na verdade 2010 eu comecei a Kite, tinha uma outra sócia. Ela saiu, fiquei sozinho, continuei tocando, e aí eu comecei a fazer parcerias com o César, que já tinha também uma agência. Então vamos dar uma seguradinha para eles falarem um pouquinho da vida deles antes, Kite, aí você volta aí, guarda essa parte aí. César, e você, cara, como que você desenvolveu essa vasta carreira? Nossa, eu sou o mais novo, apesar de não aparentar ser. A experiência tá na cabeça, eu ia dizer. Você viu que brilha ali, né? Quem brilha... Isso aqui é resultado de 3 filhos, então... Tá certo, preocupação... A vida maltrata a gente. A minha vida de publicitário, vamos dizer, começou em Piracicaba. Eu fiz universidade lá e trabalhei por lá. Onde você estudou? Eu fiz na Unimap. É mesmo? Eu também, cara. Aí, tá vendo? Olha só, não sabia que ano que você se formou. O cara trabalha há um ano na agência. Passou por uma entrevista de emprego. Eu não fiz essa entrevista aqui. Pois é, quem fez a entrevista foram vocês dois. O cara não sabe. Né? A gente tô descobrindo agora aqui. E eu não contrataria ninguém da Unimap, tá? Conhecendo aquela faculdade, cara, eu não contrataria ninguém. Que ano, só por curiosidade? 2002. Eu fiz 2006, 2009. Foi que eu demorei pra me encontrar também, mas tudo bem. Estamos aqui pra falar de vocês, não de mim. Vai lá. E fiquei por lá, trabalhando já em agência, começando como arte finalista. Fui pro lado de criação. Depois de um tempo lá, o mercado, na época, era meio fraco, não tinha tanto agências lá. Eu voltei pra Sorocaba e comecei a trabalhar em agências de publicidade aqui, né? Então, entrei desde estágio e acabei saindo... bem pra frente, depois acho que uns 6, 7 anos de agência. E aí eu montei um estúdio mais focado em criação e eu já atendi alguns clientes em São Paulo e tal, de relatório de sustentabilidade. E foi na época que eu comecei a fazer essa parte de material off, né? Que foi da onde eu comecei também. Que eu já conheci o Erickson, porque eu tinha trabalhado com ele numa agência. E eu passava bastante trabalho de site. Então eu tinha uma demanda grande de web que o Erickson acabava atendendo. E deu um momento que a gente via que o marketing digital ia desapontar. A gente estava começando a ter essa demanda grande para essa área.
E eu falei, puta, Erickson, eu tô pedindo tanto trampo pra você tá ficando tanto aqui comigo, vamos já juntar e tocar. Como o nome do meu estúdio era muito ruim, cara. Vocês ficaram... Eu olhei e falei... Quer falar ou vamos deixar quieto? Não, fala, era Estúdio Trek. Eu inventei o nome porque eu não sabia criar nome nenhum. A lá Star Trek, entendeu? Virou Parece Estúdio nome Trek. de bicicletaria. Não é? E, cara, se você perguntar pra mim o porquê, eu vou falar, nem sei porquê também. Beleza, falei, vamos ficar com kite, que é melhor. A Erickson já tava sozinho na kite. Conceito ali por trás disso tudo, exato. E aí a gente começou a tocar kite. Daqui a track, né? Exatamente. E logo de cara já ficou claro isso. Ficou bem claro. E a gente começou a tocar o projeto como kite e convertemos praticamente tudo pro digital, né? Então a gente falou, não, vamos fazer uma agência que seja digital e que nasça digital, né? Que seja digital. E a partir daí que fomos tocando pra frente. E aí tem os 10 anos aí que eu participo, 8 já disso. Tá, então guarda também que a gente já volta pra isso, pra ouvir agora a história do nosso excelentíssimo senhor professor E aí Fábio. enrosca eu no meio desse caminho todo. Pois é, né, cara? Eu quero ver o que você vai ter pra falar depois dessa união tão... Só vem tomar café. Imaginei. Pra minha parte, tomar café e... Mas você fez entrevista passear, comigo, cara. tal. Mas você fez uma entrevista, trabalhou um pouco. Você viu só, né? E me enganou bem, porque eu achava que você trabalhava engraçado bastante. que o Gabriel, que ele cara. veio pra uma entrevista, pra uma vaga na kite. E eu falei pra ele, cara, você não vai servir pra isso, mas eu acho que eu sei pro que você serve. Foi muito, muito louco. E foi o que eu falei outro dia, e agora também abrindo parênteses rápido, porque eu tive minha filha nasceu há 3 meses atrás, e vocês foram muito carinhosos e mandaram um presente pra casa e tal, com um macacãozinho da kite, super bonitinho. E reforço o que eu escrevi no post que eu fiz, né? Que eu comecei a me relacionar com a kite só para escrever uns textos, né, de produção de conteúdo, e a gente está escrevendo uma história aí de quase 1 ano, né? Então é muito bacana, assim, mas também, mais uma vez, vamos falar de vocês. E tem história para contar desde a entrevista, né? O que é gostoso. Acho que todo mundo lá, a gente tem sempre uma história. O Felipe que tá aqui junto com a gente, que é nosso diretor lá, que também tem uma história de sequestro. Também, né? O Felipe, eu praticamente sequestrei ele. É verdade. Eu obriguei ele. E aí ninguém pagou a fiança, tá lá até hoje. Não, porque aí eu sequestrei a mulher dele também. Né? Então Aí acabou o ficou problema. A única pessoa que ia pagar a fiança, ele cara, sequestrou eu também, fui daí atrás. resolveu o problema. O Stefano que nos perdoe, né? Mas um grande amigo também. Cara, E aí, tem fala uma aí dessa relação história aí com a engraçada, comunicação. né? Porque eu tive com os dois, né? Tanto com o Erickson com o César, com o Erickson, a gente, além do tiro, né? Que a gente já tem uma relação bastante antiga. Cara, a gente já trabalhou em agências junto. Nós 3 trabalhamos em agências, né, em algum momento juntos. E antes dessa história de publicitário, eu era um instrutor de autoescola. Olha só, mesmo? aonde a gente vai parar. Né? Que não deixa de ser uma figura comunicativa, né? Instrutor de autoescola. Sempre será, né? Me comunicava bem com os outros, através de gestos, sinais, né? Por favor. Sinais de braço, né? Coisa bem... Freia! Era complicado, né? Mas foi uma carreira bem legal, né? Foram 11 anos trabalhando nisso. E um belo dia eu, né, me entendi como um ser publicitário. Falei, vou ser publicitário. Fui estudar para isso. No meu 3º ano de faculdade, eu fui trabalhar numa agência aqui, depois na Núcleo TCM. Tá aí até hoje, depois conheci, né, o Erickson. Voltamos a nos encontrar lá, porque na época, né, a ex-mulher do Erickson trabalhava lá. Puta, foi muito legal. Ele também fez alguns serviços para lá. Depois, até aí foi uma carreira construída como atendimento publicitário em várias agências. Depois eu fui parar na TV Record. Foram 6 anos de executivo na TV Record. Sempre na área de negócios, né? E aí um belo dia, né, a gente eu já estava como presidente da APP. Né? Hoje eu sou atual presidente da Associação dos Profissionais de Propaganda do capítulo Sorocaba. E o César e o Erickson sempre me socorriam nas encrencas que eu arrumo, porque eu vivo arrumando encrenca, né? Para os amigos lá da... Até hoje. Por conta... Sem dúvida. Ele é o cara que arruma briga e sai correndo. Bem. Né? Dá um Joga no soco e colo sai dos correndo. amigos. Ele chega correndo e aponta, diz, aqueles 2 ali, ó. E, ó, Cara, é porque assim, as pessoas assim, marca, vamos tomar um café. Eu sou o cara que aceita. E vou. Né? Assim, não fico pra depois, né? Quando as pessoas chegavam pra mim e falaram, pô, se precisar da agência, conte com a gente.
Tá bom. Eu vou, né? Eu vou atrás. Eu sou o cara que realmente faz isso. E a gente sempre tava, né, com alguns projetos. Aí um belo dia eles me chamaram lá e, cara, precisamos de um socorro, né? A Kite sempre foi uma referência em marketing digital. Desde que a Kite nasceu, ela vem evoluindo junto com o cenário digital. Foi uma das primeiras agências que nasceu digital, mas que até hoje se mantém digital. Né? E evoluiu junto com o cenário digital. Só que faltava um braço comercial. Né? O Erickson e o César, extremamente especialistas naquilo que fazem, referências na região naquilo que fazem, e o mercado oscilando. Então, aí um belo dia a gente sentou e falou, cara, vamos bater um papo. Não deu 2 minutos, bora. Né? E a essa altura, a gente vai voltar um pouco na história, mas a essa altura a Kite tinha quantos anos? 8. Aí já tava com 8 anos. Tá. Com 8 anos. Então agora vamos voltar pra gente conhecer a história da Kite mesmo. Antes eu só queria fazer uma introdução pro pessoal, agora que vocês já conheceram um pouco da história dos três. Nesse ano de 2022 a Kite ela completa 10 anos. E entre outras coisas que você vai saber se você acompanhar a Kite no Instagram e acompanhar os programas, o Deu Linha Podcast é uma celebração dessa data, né? E eu vou pedir pro Erickson, então, pelo que a gente entendeu, que é o pai da criança, para explicar um pouco como que nasceu a Kite, né? O que motivou, você já falou um pouquinho, mas enfim, trazer um pouquinho dessa história do início mesmo, né? Como foi, aí sim, exemplificar um pouquinho de como foi sentar na mesa e falar, cara, vamos realmente trabalhar junto, aí também trazendo o Fábio, depois de 8 anos, né? Qual que era o cenário do marketing digital lá em 2012, né? Fala um pouquinho dessa história pra gente. Então, o marketing digital era bem vago, assim, o pessoal fazia muito dividido as coisas, né? Eles pegavam por plataforma, quero anunciar, vou fazer aqui, vou fazer anúncio do Google, vou lá colocar o anúnciozinho, patrocinar a palavra lá e tá feito. E não existia isso ainda de você ter um planejamento, você fazer o que hoje a gente trabalha, o inbound, que é o planejamento completo, você trabalha todos os canais, todas as ferramentas de uma forma muito ligado, assim, elas não deixam de se Explique conversar em o momento todo. 5 palavras o que é inbound, para quem tá acompanhando a gente e não sabe. 5 palavras? 8, se quiser, vai. Posso explicar com 3. www.google. Excelente. Não, entra então, lá no blog da Kite, você tem materiais lá muito legais. Kite.digital/blog, é isso. Perfeito. Não, tá mas explicado. o inbound nada mais é uma metodologia que você utiliza todos os canais e todas as ferramentas com um único intuito, que é você fazer o cliente passar por uma jornada de compra e comprar o seu produto ou o seu serviço, a contratação. Basicamente é o marketing de permissão, que é diferente do marketing de interrupção. Exatamente. É um marketing que a pessoa aceita receber, é uma propaganda que a pessoa aceita receber, porque você gera não só a parte comercial, mas também toda a estrutura de conteúdo e informação para melhorar a qualidade da compra da pessoa. Né? De alguma forma, vocês constroem relacionamentos, né? É muito mais focado nisso do que na venda direta, né? Não que venda direta seja ruim, muito pelo contrário, faz parte do São modalidades diferentes, né? É uma maneira de atrair, porque também é denominado como marketing de atração. Né? É a forma com que você inverte do outbound, né? O outbound é o marketing mais tradicional, TV, rádio, tanto que é onde você faz a sua comunicação ir até o cliente, né, e o seu produto ir até ele. Você, no inbound, ele tem a capacidade, através do marketing de conteúdo, da permissão, tal, não sei o que você inverte essa toada. E faz com que o cliente você gera um interesse nele, faz ele vir até o seu produto. E aí você nutre ele, o que chamamos de lead, né? Que a gente fala bastante hoje de lead e tal, não sei o quê, que é o cliente com interesse, com potencial, com poder de compra, até ele chegar no momento da venda. E aí a equipe de vendas domina a situação, onde, né, a gente encerra o marketing e começa as vendas. Então, esse o processo do inbound. Você vê que ele tem assim, uma estratégia, como o Erickson falou, completa, né? Sim. Hoje, o inbound, ele utiliza todas as ferramentas que estão disponíveis no ambiente digital para compor os diversos pontos de contato e nutrição com os clientes. Tá. E para a gente traçar essa cronologia,
como que vocês já enxergavam lá no início, vocês tinham essa visão estratégica? Porque você estava explicando, né? Isso, era uma coisa mais, então, as pessoas iam lá fazer um banner, alguma coisa assim. Isso. Vocês já conseguiam entender que assim, cara, não, isso precisa Então, de uma organização e já tinha um cenário que apontava essa tendência? Como é que era isso? Quando a gente começou a trabalhar, a gente não tinha juntado ainda a Trek e a Kite, a gente estava ainda fazendo freela para o César e o César ajudando também coisas com design. A gente começou a fazer bastante site, trabalhar principalmente com site. E foi fazendo site, aí eu falei assim, porra, cara, a gente tem um monte de trabalho aí, vamos juntar, né? Os clientes, a gente junta a mão de obra, o que a gente tem de conhecimento e vamos fazer para todo mundo a mesma coisa. Falei, beleza, juntamos. E a gente começou basicamente fazendo o site, mas já estava entendendo que, cara, o cliente veio até mim, me pediu a solução que no momento era o site. Eu entreguei o site, e que mais? E agora? O que eu faço? O que esse cara vai fazer com esse site? E aí a gente começou a entender que precisava de um planejamento, precisava de alguma coisa para você dar sequência no próprio site, né? Não é simplesmente você fazer o site, botar no ar e largar ele lá. Vai vira nada, né? Ninguém vai acessar, ninguém vai ter sentido nenhum da existência dele. E a gente começou a entender isso. E aí nós começamos a estudar, começamos a fazer, inclusive a Kite foi... se não há uma das primeiras parceiras do RD, da Resultados Digitais, que é a empresa que tem o RD Station do interior de São Paulo. Aqui a gente é o primeiro parceiro deles, que nós entramos no programa quando eles ainda estavam formatando o programa de parceria. Então nós fizemos 1 ano de inbound para nós. Assim, não vamos aplicar em cliente algum. Vamos fazer para nós, para a gente sentir todas as dores, ver tudo que funciona, tudo que não funciona, como que a gente tem que fazer, a mecânica, para a gente... A hora que a gente for apresentar para um cliente, a gente vai saber tudo que pode dar de errado e a gente não vai fazer. E, cara, até hoje a gente colhe o fruto de um inbound que nós fizemos em 2014, por exemplo. 1 ano de inbound. E é legal que isso que o Erickson comentou, também vem muito da gente perceber a necessidade dos clientes de algo a mais, assim. A gente começava a fazer marketing digital, fazia o site, começava a fazer campanha de marketing digital, e quando você passava um tempo com esse cliente, você percebia que ele estava cobrando, puxa, mas para onde mais eu vou, né? Legal, tô fazendo o banner lá, tô fazendo post em redes sociais, mas para onde que eu consigo crescer mais? E isso veio como uma cobrança para nós, e a gente identificou isso há bastante tempo atrás, falou, cara, a gente precisa evoluir isso, né? Não dá pra gente entregar esse marketing digital, porque logo todo mundo vai começar a entregar esse marketing digital, ou já está entregando, e a gente precisa evoluir. E aí a gente começou a estudar, e quando estava entrando esse conceito de inbound marketing para o Brasil, que a gente começou já a pegar algumas coisas de fora, de HubSpot e tudo mais, entender, e aí a RD veio meio como um dos pioneiros, e eu acho que um dos grandes aprendizados que a gente teve foi com base em cima dos materiais deles. E aí, com esse relacionamento, a gente foi um dos primeiros parceiros lá também, né? Então, desse material. Então, acho que essa necessidade do exterior, até dos próprios clientes, e não só nossa, de querer evoluir, fez com que a gente enxergasse esses outros mercados que tem dentro do digital, né? E hoje, eu acho que até a gente talvez não consiga explicar tudo que tem, né? Que tanta novidade que entra até todo dia, né? No começo, quando nós começamos a aplicar para cliente o próprio inbound mesmo, e começar a vender o inbound, cara, era uma dor porque a gente tinha que dar um curso antes. Tem que explicar. Tem que explicar tudo. Explicar. Mas o que é isso? Não é marketing digital, não é rede social? Porque você fala marketing digital, as pessoas leigas, elas pensam só Facebook e Instagram. Exatamente. Cara, eu confesso que várias vezes a gente desistia e falava, é marketing digital. Só que eu vou fazer também conteúdo pro blog, pra você ranquear bem lá no Google. E aí eu vou fazer... A gente explicava dentro de um marketing digital, porque acho que no começo foi bem difícil, né? Era bem difícil. Cara, quem tá passando por isso agora, bem parecido com isso, é a galera que tá fazendo isso que a gente tá fazendo, que é podcast. Se você pegar podcast há 3 anos atrás e oferecesse para as pessoas, você tinha que primeiro explicar o que era. Sim, né? sim. Nem todo mundo tinha noção, assim, falando podcast. Cara, e é muito recente. E aí, de repente, pensa assim, eu começou escutava podcast em 2003, na Núcleo. Quando eu tava lá, eu comecei a ter algum contato com podcast. Desde lá, nunca mais parei de ouvir. É um formato que eu gosto muito. E hoje... Puta, é a grande novidade, né? Todo mundo tá fazendo, não sei o que, você vê, né? Hoje a evolução do podcast, né? Porque hoje você vê, assiste, a gente tá aqui, né? Sendo gravado. Oi, mãe, né? Vamos lá, beijo. Bom dia, boa tarde, boa noite, né?
Porque, cara, e esse formato, que é um dos formatos que hoje você trabalha muito no inbound marketing, mas curiosidade besta. Dessa época que a gente fazia, né, vocês estavam lá fazendo site, né? Eu entrei agora, né? Então vamos pensar que minha ascensão, né, ao marketing digital, né, a pensar puramente digital, é recente, né? Eu já vim nessa estrutura já inbound, pré-pandemia, né? Então a gente ainda está falando com um cenário pré-pandemia, da qual o inbound já estava bem estabelecido, depois a gente virou essa questão, mas no primeiro momento era site, né? Todo o ambiente digital era puramente site. E um site que já necessitava de Google para trabalhar. Sim, bem a princípio sim, mas na época não existia tantas técnicas, não era tão difundido a parte de SEO, né? Então você fazia o site, você criava, você não sabia muito bem qual que era a ideia do Google para ranqueamento. Então você construía, você percebia que tinha uma diferença de um conteúdo para outro, mas não era identificado igual é hoje, né? Hoje você tem o formato que você sabe. E não tinha tanto essa preocupação até então, também com essa questão de posicionamento e tudo mais. Você tinha um site, e o site basicamente na época era um cartão de visita online. Então você montava o site para ele ter um site online onde tinha o endereço e o telefone. Esse era o principal intuito do site. Se o cara digitar meu site, ele vai achar meu endereço. E aí o endereço do site era muito importante, como um telefone. Hoje não, você nem precisa mais ter endereço do site, Sim. né? Porque as redes sociais você encontra. Mas na época o endereço era muito importante. Então era uma guerra para conseguir um endereço, domínio, né? Tinha uma importância gigante. É real que pessoas, tipo, criavam domínios e depois vendiam esse Sim, sem dúvida. Hoje, Conheço pessoas que ficaram milionárias com isso. É mesmo? Opa, sem dúvida. Caramba. Sem dúvida. Não, Sem eles veem dúvida. que a marca não registrou, eles vão lá, compram, né? A marca, o logo, registram. Até hoje, essa domínio, patentes, compra, tanto. Cara, é uma briga homérica. Existe um mercado Sim. por trás disso. Sim, sem Sabe o que dúvida. eu ia perguntar para vocês, falando também, né, do cenário de 10 anos atrás para agora, e aí começando com vocês e depois estendendo para o Fábio, com vocês, César e Erickson, estendendo para o Fábio. Por ser uma agência que ela nasceu no interior, vocês tiveram algum tipo de preconceito no sentido de o mercado falar, mas algo tão novo, vou procurar na capital, qualquer coisa nesse sentido? Porque é uma pergunta que aparentemente pode ser meio besta, mas existe essa visão das pessoas acharem que, não, mas eu tenho uma agência de São Paulo. E, enfim, eles conseguiram entender que vocês tinham uma puta expertise mesmo e que entregavam o que eles precisavam? Eu não senti Eu dificuldade. também não você senti, sentiu? não. Porque assim, eu acho que esse processo que o Erickson comentou da gente educar antes de mostrar, na verdade o inbound nosso funcionou muito bem, né? Que é construir a referência do assunto e tal. Então, todas as pessoas que se aproximavam, elas já, de certa forma, entendiam o que a gente já estava criando e já consideravam a gente um player legal de mercado, né? E se não conhecia, quando entrava no nosso site, percebia o quanto conteúdo a gente já tinha gerado e entendia que aquela agência não era uma simples agência que estava começando agora. Então, esse fator eu acho que influencia até mais hoje, talvez, do que na época que a gente começou. Porque hoje, como o inbound já é um pouco mais difundido e outras agências também vendem, né, o inbound, já cria mais um equilíbrio comparativo. Mas até então era tão novidade que eu acho que eram poucas que faziam, como a gente fazia essa cultura do ensinamento e tudo mais, nunca tivemos esse problema, acho que não. Foi bem... Fábio, já sentiu alguma coisa cenário nesse sentido? normal, viu? Que você tem hoje aqui no interior de grandes clientes, grandes contas, né? Pessoas que estão nos ouvindo, né? Vocês vão escutar a gente falar alguns termos, né? Que o publicitez, né? O inbound, o outbound, contas, SEO. né? SEO. Mandem suas dúvidas para nós. Entra lá no Kite. E vai no site, exato. Vai pro site da Kite. Mandem suas dúvidas para nós, que vamos responder todas, né? Mas eu não diria um preconceito, mas... Porque, realmente, né, você pega as grandes agências de São Paulo com as grandes agências do interior, você às vezes não perde em qualidade criativa nem em estratégia. Muito pelo contrário. Às vezes o que você perde é em ferramental. Né? E aí sim, as grandes agências de São Paulo têm ferramentas, pesquisa, tal, não sei o que,
acesso muito mais do que a agência. Porque eles levam os nossos profissionais para lá. Então, o pessoal que desponta no interior, normalmente São Paulo vem e leva tudo, né? E depois você teve um projeto aí, uma migração meio, né? O contrário, né? O pessoal saindo de São Paulo, vindo para o interior. Salvo os grandes clientes, você tem essa fachada de que, pô, eu tenho uma agência de São Paulo, né? Mas ele vai lá e às vezes ele começa a conhecer o trabalho das agências aqui e vê que o trabalho aqui não deve nada para ninguém. E custa 3 vezes menos do que ele pagaria lá. Às vezes com uma entrega muito superior e acho ao que está ele teria. tudo tão conectado, até com perdão, já que falamos de digital e etc. Mas numa reunião que a gente estava fazendo semana passada, né? O Felipe, inclusive, estava junto. Que a gente estava falando, né? Poxa, a gente começa a concorrer. Eu falo agências de comunicação de maneira geral. Mas com pessoas com fornecedores de Curitiba, sei lá. Mas é o que o César falou, hoje você do Nordeste, não tem essa divisão mais. E é muito louco isso, né? Ver como realmente tá espalhado mesmo, né? A coisa toda. É interessante. É legal, assim, por um lado, a concorrência aumenta porque você concorre com o Brasil inteiro, mas você tem o mercado do Brasil inteiro também para você explorar, né? Sim. Então é interessante. E você falou todo uma mundo coisa... se qualificou muito bem, né? Que acompanhou, né? Quem ficou para trás fechou, não adianta. E você falou a questão, né, de ferramenta e etc. E eu me lembrei que no início desse ano a Kite ela realizou a pesquisa chamada DigiInsights. DigiInsights, desculpa a pronúncia errada. A gente tá acostumado com kit já, cara. DigiInsights é bem de boa. Outro dia, eu não sei Aí, a brincadeira lá na Kite é o seguinte, né? Se você ligar lá e falar Kite, já ganhou desconto. Você ganha desconto na pronúncia. Aí já sabe. Se você chamar Kite no telefone, você já ganha desconto na proposta. Tá? Não diga alô, diga Kite. Puta, mas aí o cara ligou, também já não é um negócio muito moderno. Mas enfim, vamos lá, DigiInsights. Como surgiu essa ideia? Foi o primeiro... desculpa a minha ignorância, devia ter pesquisado, mas esse ano foi o primeiro ano da DigiInsights. Fala um pouquinho, né? Ela traça o raio-x do marketing digital, né, de Sorocaba e região, que eu acho que aí supre essa demanda que você falou, né, da ferramenta, de conhecimento do mercado, exatamente, etc. Através dessa E aí, fala um pouquinho então, aproveita já que você estava falando dessa questão da pesquisa edição, e como que a Kite, como que surgiu a ideia? Foi feito em 2017 para 2018, correto? Né, que foi feita a primeira edição da DigiInsights, agora a gente está na segunda edição dela. A gente tem muito dificuldade de conseguir dados relacionados ao mercado local. Para planejamento estratégico mesmo. Né? Então, investimento em comunicação, meios que estão sendo utilizados, principais ferramentas, postura de profissional, utilização de canais digitais, o que dá resultado? O que o pessoal tem tido resultado aqui? Então, normalmente você vai lá para uma pesquisa de Facebook, você tem no cenário nacional, no máximo um recorte estadual. Regional, você não tem dados. Não tinha pesquisa para isso. E a gente sentia muita necessidade de ter uma pesquisa, de ter informação para conseguir trabalhar o cenário local. Ou seja, atrás de dados primários. Como que você tem que fazer? Produzir esses dados. Como a gente não tinha nenhum local para a gente falou, cara, vamos fazer. Vamos produzir uma pesquisa. Temos que assumir essa bronca aí de fazer a pesquisa e acho que esse ponto que o Fábio falou... E fala um pouquinho da dinâmica da pesquisa, porque não é uma pesquisinha simples, não. Vocês fizeram um negócio muito bem estruturado. Eu acho que assim, o primeiro ponto de tudo foi... Nós não somos pessoas de pesquisa, nós não somos formados em pesquisa. Então a gente vai precisar procurar pessoas que tenham esse tipo de referência. Então nós fomos atrás de pessoas que entendiam sobre pesquisa, professora da Uniso, né? Também outras pessoas que já estavam mais aptas a construir questionários e tudo mais. E junto com elas, a gente estruturou uma pesquisa feita. A gente obviamente foi para o digital, né? Para o marketing digital. A ideia da pesquisa até mais para frente é abrir para outros meios, porque a gente entende que o Omnichannel hoje é relevante e importante para qualquer empresa, mas eu acho que um dos grandes pontos da DigiInsights era entender um pouco do mercado local e tentar até fazer um comparativo com outras pesquisas, né, de nível nacional ou mesmo estadual, como o Fábio comentou. E é engraçado porque isso provou-se realmente válido, porque existem pontos diferentes, né, porque
as cidades têm o seu perfil próprio, têm a sua própria cultura e tudo mais, e isso influencia muito na comunicação que ela usa e utiliza, né? Então a gente notou até nessa última pesquisa, comparado com uma que é feita nacional, a diferença de quais são os canais que eles mais usam, digital, e existe diferença. Então a gente se basear numa pesquisa nacional pode não ser tão boa, impactante na parte né, de cidade, né, aqui regional. Você não consegue ter um a fundo. Exato, exato. E aí o mercado de comunicação já entende a importância comprou a ideia da Digi Insights? Ah, sem dúvida. Porque ela é aplicada para geral, né? Agências, ela é aplicada para empresas. O foco da Digi Insights é ter um panorama empresarial, de negócio. Não é só o mercado de comunicação, mas do empresário como um todo. Quando eu falei mercado de comunicação, é exatamente tipo, as áreas de marketing e comunicação das empresas e etc. Né? Tanto que o foco foi diretores, presidentes, CEOs, né, o C-Level, né, das empresas e a gerência de marketing. Essa foi o filtro que a gente tinha para os respondentes, né, na região metropolitana de Sorocaba. Então não foi uma pesquisa voltada apenas para a cidade de Sorocaba, nem só para uma micro-região. Então a gente pegou realmente o cenário da região metropolitana e para falar com esse nível de direção para que a gente pudesse ter as pessoas que decidem. Né? E aí a gente foi ver também que muito desse cenário, dessa informação que a gente tem, o mercado absorveu muito. Né, as agências utilizaram bastante, os próprios empresários, né, a gente tem alguns relatos muito legais. O apoio dessa pesquisa para a realização dela veio dos veículos tradicionais. Né, então a TV apoiou a gente, as rádios apoiaram a gente, o pessoal de Out of Home apoiou a gente para fazer realmente com que essa pesquisa trouxesse o cenário atual daquilo que a gente está vivendo hoje. Tanto que, quando a gente faz o comparativo de mídia digital, né, com a utilização do investimento de mídia digital com mídia tradicional, a rádio, né, por acaso estamos aqui, né, nos estúdios da Band gravando isso, está em primeiro lugar no investimento publicitário na região. E às vezes você olha para cá, não, o mundo é digital, o mundo tem que ser... E não é, como mas o César tem que ter um cuidado, falou, cara, porque também a gente tem visto muito, mais uma vez volto a falar de podcast, que a gente olha muito e fala, não, porque videocast, isso aí é uma pesquisa recente agora, depois eu mando para vocês darem uma olhada também, mas que ainda 62% das pessoas declaram que ouvem o podcast mesmo áudio, só áudio. Né? Aí 17% vídeo e o resto, os dois, né? Se declara vendo, né, nas duas plataformas. Então, a gente eu estou falando isso porque a gente tem que ter muito cuidado, né, com o que parece ser e o que é de fato, né? Às vezes a gente pode olhar o mercado e imaginar uma coisa... profundo isso. Eu levei um segundo para processar, deu tela azul, cara. Parei na metade do negócio. Mas assim, o que mais importa é o seguinte, você entendeu? Eu tô tentando. Então, mas é isso. Às vezes a gente acha que o cenário é mas você tem que ter uma pesquisa mesmo, de fato, para entender, né? Porque quando a gente levanta as hipóteses, e é para isso que serve uma pesquisa, né? Para validar a hipótese. Será que as pessoas escutam mais podcast, ou áudio, ou vídeo, ou é audiovisual, ou é só rádio? Porque assim, você levanta uma hipótese. E a gente não, em marketing ou em comunicação, a gente não trabalha no achismo. A gente testa. Sim. E hoje, com o marketing digital, tudo que a gente testa é medido. E essa é a grande vantagem de você ter uma agência ou profissionais, né, capacitados trabalhando a sua comunicação. Porque você vai para a rede social assim, e às vezes pergunta para o empresário, qual funciona mais? O Facebook ou o Instagram? Não sei. Pô, a gente testa, a gente sabe qual canal funciona melhor. Pô, será que o seu público está no LinkedIn? Pô, não sei. E aí o cara não sabe, né? Às vezes agências que passaram, o profissional que está lá, falam pra gente assim, pô, eu faço inbound marketing. Falo, cara, que legal, né? É bem simples, assim. Me dá as personas para eu poder, né, estudar, assim, o que é isso? Nem sabe, né? Eu falo, caraca, já entendi. Ou seja, realmente, cara, aquilo que a gente tava falando, o cara acha que porque tá no Facebook e no Instagram... faz marketing digital. Tá fazendo marketing digital. E essa grande vantagem de medir tudo que funciona fez com que o desperdício do investimento e a eficácia que a gente tenha da comunicação, cara, aumentou absurdamente. Né?
E isso é uma das coisas que a gente trabalha muito legal lá na Kite, né? Eu falo que a agência digital que responde com certeza qualquer pergunta do cliente, ela já não é uma agência boa, porque a melhor palavra que existe para uma agência digital é depende. Então, tudo que você vai fazer depende de que forma que você vai comunicar, depende de como é seu cliente, depende. Então, não existe fórmula pronta, não dá para eu fazer na prateleira que o cara vai comprar ali. Eu não posso fazer um pacote de inbound marketing, não existe isso, né? Eu tenho referências do que é bom, mas eu preciso saber quem que é seu cliente, aonde que ele tá, para eu saber que esforço que eu vou ter que desenvolver para que essa campanha funcione, né? Então a melhor palavra para marketing digital é depende. Depende do que você vai fazer. E aí que tem a mensuração, ponto de partida, cara. né? Porque assim, por que a pesquisa? Porque a pesquisa nos aponta um caminho. Porque as referências nos dão uma noção do que fazer. E a partir do momento que você põe isso em prática, cara, é onde a gente começa a medir e mudar tudo. Né? Porque às vezes a gente tem uma ideia, faz um planejamento, segue por um caminho, de repente a gente vai ver, cara, falar, vira total, cara. Você pega lá hoje agências que a gente tem lá no mesmo segmento que a gente atende, né? Alguns clientes no mesmo segmento que a gente atende, num funciona uma rede social, no outro não funciona. No outro funciona outra, naquele. Cara, é assim, mesmo segmento. Isso não vai funcionar para você. Não sei. Né? Vamos testar? Vamos ver o que dá? E, gente, marketing digital é inovação. Tem que ter a paciência de entender que precisa ser testado, né? E que não vai dar certo logo de cara. Pode ser que não dê, pode ser que dê. Ok? Pode dar muito certo. Pode não dar tão certo assim, né? Certo. Hoje, eu falo assim, pela experiência, hoje é difícil de você ir pelo caminho errado. Né, pela noção que você já tem de mercado e tudo mais, é difícil você ir pelo caminho errado. O que a gente fala que são as nuances, né? De aumentar pontos, né? Então, tipo, vai dar certo, mas vai dar certo 90% ou 95% ou 99%. E essa diferença que eu acho que são as nuances que você testa, né? Porque é efetivo, um canal vai ser efetivo se você já saber o histórico dele, saber para que ele serve, e aí a partir disso ele é efetivo como? Ele é efetivo com vídeo ou imagem? E aí que cabe o teste, né? Pô, vamos testar as duas, essa aqui foi 5% a mais, legal. É um crescimento grande, né? Para uma agência, para uma empresa grande, é um crescimento enorme, né? Então essas diferenças que cabem dentro do marketing digital, né? E sabe alguma coisa que eu aprendi muito depois que eu entrei na Kite é relativizar o que dá certo ou não também. Porque tem alguns clientes, por exemplo, na Kite que são muito específicos, né? E então não adianta também imaginar que, sei lá, o resultado, o desempenho desse cliente no Instagram vai ser de, sei lá, 950 curtidas. De repente, para esse cliente, 52 curtidas é excepcional. É o suficiente. Porque tá atingindo quem deve atingir, e enfim. Então acho que junto do depende vem essa relativa. Mas aí me fugiu a palavra também, né? Relatividade. Existe o estágio da marca. De repente ela tá num estágio que, eu preciso ganhar, preciso ser conhecido. Aí vai curtida, vai alcance, vai atingir um maior número. Não, mas agora eu preciso vender. Aí você não precisa tanto mais curtida, você precisa vender para quem curtiu já. Então, tudo isso depende. E aí, para conseguir alcance, conseguir atingir mais pessoas, você tem alguns canais. Para você vender, você vai ter outros canais. Então, a mesma empresa de um segmento que você já está trabalhando, em um momento você utiliza uma ferramenta, no outro momento você utiliza outra ferramenta. Então, por isso que não existe, para você tem que ser isso, não dá. Isso me lembrou uma história também que aconteceu lá, vou contar o milagre, não vou contar o santo, que eu vou emendar na próxima questão já. Primeiro, cara, tá muito legal a conversa. Quem estiver ouvindo a gente, acompanha a gente no @KiteEstratégias, que é o perfil no Instagram da Kite, para saber como vão ser os próximos programas, porque a ideia é continuar falando exatamente sobre isso tudo que a gente está conversando, né? De tendências, de depende, de como vai, como não vai ser, etc. E o que eu ia comentar é o seguinte, eu lembro de um caso de que o cliente estava reclamando de alguma forma, né, dizendo, não, mas não tá convertendo, etc. E aí eu me lembro que o César foi ali passo a passo, olhando cada etapa, e aí constatou-se que não, estava entregando, só que, por exemplo, na hora que chegava no WhatsApp do cliente, a pessoa lá dentro do cliente que tinha que responder, as pessoas que entravam em contato,
ela não respondia e o cara ia embora e realmente você não vendia e perdia a venda. Então essa visão também, né, da pessoa entender que ela é protagonista nesse papel também e não ficar só esperando da agência que converta e que leve para dentro, etc. Né? Tem que entender que é jogar junto, né? Exato. Esse foi muito engraçado porque a gente não conseguia entender. A gente olhava os resultados e falava, cara, tá entregando. E eu lembro que vocês chegaram a mudar algumas coisas. Não tá funcionando aqui, então vamos fazer assim. Fizemos testes e continuava entregando, melhorando a entrega. Exato. E aí eu falei até com o Erison, cara, o que a gente faz, cara? Porque eu tô vendo uma coisa e ele tá enxergando outra lá, né? E aí a gente deu um estalo, eu falei, cara, vamos fazer um cliente oculto para entender todo o processo, né? Para entender quem que tá atendendo, como que tá atendendo também, né? Pós-lead. E, cara, foi no primeiro teste na batata, cara. Ficou lá. A pessoa mandou pro WhatsApp, ficou 7 dias sem resposta. Eu falei, tá aí. Pronto. Tá respondido. Tá resolvendo. E aí é legal, porque, puxa, esse cliente pra nós é um cliente bem legal, que é o mais antigo da Kite, é o case de Kite. E é legal que eles têm essa abertura com a gente. Então, mostramos pra eles entenderam, mudaram o processo e, cara, foi uma virada de chave, assim, tanto para nós quanto para eles, né? E foi bem legal, cara. E o cliente entender também o papel da Kite enquanto... até onde nós vamos, né? Não, enquanto quase que uma consultoria também, né? Exato. Não, os caras, os especialistas são eles, né? A gente precisa confiar neles. Se a gente tá contando com eles para resolver essa dor que a gente tem dentro de uma presença digital e etc., a gente tem que confiar nos caras, né, meu? Eles sabem o que eles estão fazendo, né? E aí eu queria emendar outra pergunta, né? Dando um passinho à frente da nossa conversa. Nesses 10 anos, se vocês pudessem listar aí, sei lá, 4 grandes desafios que vocês tiveram, o que vocês trariam? O Erickson ficou um tempo sem tomar cerveja. Esse foi um baita desafio, cara. Foi o maior problema da gente. Foi o maior desafio. Exatamente o período que ele não foi pra Cesário Lange. O Fábio chorava. Ó, eu gosto, mas o Fábio gosta mais. Caraca, e o Fábio chorava na tomar uma cervejinha por causa dele, velho. É verdade. Esse é o maior desafio. Já temos um grande desafio. Já foi um grande desafio. Então chama nós, pô. Olha, eu vou falar assim que, tirando a parte da cerveja, que eu acho que foi o maior, o segundo maior, eu acho que para nós que viemos do fundo, a gente chama o fundo da agência, né? Criação, né? A parte de setor, né? Foi administração de uma empresa com a quantidade de pessoas que a gente tem hoje. Eu acho que esse é o principal passo. Você sabe de cabeça mais ou menos quantas pessoas tem hoje na equipe da Kite? Hoje, se eu não me engano, nós estamos com 18 pessoas. 18 pessoas. E a gente sempre... No começo, assim, da Kite, a gente sempre... Eu e o Erison sempre tivemos uma mentalidade de... A gente quer ter uma agência pequena, nunca tivemos a grandiosidade de querer ter uma agência gigante com um monte de gente, mas é muito especializada, né? Então, essa sempre foi a nossa ideia, de ter as pessoas certas, corretas, com as técnicas dentro para fazer um negocião com um negocinho, né? Sim. Então, tipo, a gente... dentro disso, a gente atendia a Honda América Latina, fizemos o primeiro relatório de da Leroy Merlin. A responsabilidade muito grande dentro de uma empresa pequena, né? E isso foi muito impactante para nós, né? E esse processo de crescimento que aconteceu naturalmente, sem muito a gente até querer fazer, né? Foi um pouco doloroso. Por quê? Porque a gente não conhecia nada disso, cara. Eu e Erison éramos especialistas em inbound, em planejamento e criação. Se fosse para botar a mão na massa, vocês estavam ali com exato, a faca nos dentes. Qualquer problema em cima de marketing digital e tal. Só que na hora de administrar uma empresa era o caos, né? E eu acho que isso foi um dos grandes desafios que a gente teve, né? A gente meio que voltou vários degraus aí, vamos começar o beabá da gestão para entender que até o nosso cargo e nossa posição mudou, né, dentro disso, né? O que eu fazia antes, é difícil essa mudança, porque eu gosto de criação, sempre gostei dessa área, mas eu percebi que eu não posso mais
fazer isso, né? Eu tenho que fazer outras coisas. A agência que são depende de importantes você em outros pontos, né? Exato. E eu acho que não só De você, foi um desafio... De cada um de vocês, né? Cada um no seu... Exato. E eu acho que não só foi um desafio, é um desafio ainda, né? Acho que aí você traduz um pouco da realidade brasileira. Exato. Né? A falta de saber gerenciar, né? De saber administrar um negócio. É um desafio para todo brasileiro. A gente nunca foi instruído isso. Eu falo muito isso para os meus alunos. Né? Eu falo, cara, a gente vai aprender a ser empreendedor na faculdade. A gente não tem nem educação financeira, né? Para começar. Então, assim, a gente nunca teve nada relacionado ao empreendedorismo. Isso salvo algumas escolas, tal, que a gente sabe que tem alguma coisa relacionada à educação financeira, empreendedorismo, desde o ensino médio. Algumas com ensino fundamental. Mas numa vida de pessoas normais, como a gente vem, né? De escola básica, de escola do município e tal. Cara, você nunca teve, né? Nem administrar mesada a gente né, sabia direito. E aí você reflete isso a hora que você se vê tendo que administrar numa empresa. Né? O quanto isso, né, como o César falou, até hoje é desafiador. Você ter que parar, às vezes, a operação, parar o que está fazendo para tentar se virar com alguma coisa e correr muito atrás de entender como é gerir um negócio. Então, né, bem-vindo a todos os empresários brasileiros. A gente é mais um nesse barco remando contra tudo e todos. Nós somos os típicos empreendedores brasileiros que aprendem apanhando, sempre, né? Aprende sempre apanhando, cara. Não tem outra forma. E isso afeta, óbvio, que é uma estrutura de empresa. Então, não só a parte de entender a parte financeira, né, que todo mundo faz parte, mas a parte de RH, que é extremamente importante e que a gente foi aprendendo apanhando, né, perdendo, ganhando, entendendo o que precisa para melhorar e o que precisa para colocar nos eixos, né, então isso ainda é um desafio para nós, né, eu acho que e vai continuar para sempre, porque é uma gestão, hoje não é uma gestão fixa, né, não é isso é muito dinâmico, beabá, né? As pessoas mudam, Exato. a forma de comunicação muda, a forma da cultural das pessoas mudam, né? E isso vai mudando bastante. Tá. E aí, voltando, né, para a questão dos 10 anos, e para a gente também já começar a encaminhar nosso programa pro final, mas calma que tem mais um pouco ainda. Quando vocês começaram lá atrás, né? Vocês imaginavam... ou vocês nem pararam para pensar, tipo, não, a gente quer fazer um negócio que é para durar pra caramba. Como que vocês imaginavam a Kite lá daqui 10 anos e hoje, né? Se vocês alcançaram o que vocês queriam e o que vocês pensam também para os próximos 10 anos? Imaginava nada. Eu queria a melhor trabalhar e ganhar que eu dinheiro. queria dar. Cara, eu acho que a Kite tem um perfil que eu acho que eu acredito, não, é uma crença nossa, isso a gente tem, que a gente consegue ser facilmente inovador para tudo que está acontecendo, assim, a gente consegue acompanhar rapidamente, a gente se adapta muito fácil. E a gente nunca traçou, por conta dessa falta de conhecimento, de gestão, assim, a gente nunca ficou pensando muito, não, vamos fazer um planejamento. Nós estamos fazendo já há alguns anos, a gente tem feito os planejamentos anuais da Kite, a gente aplica, faz a aplicação, mas no começo a gente estava se atualizando e queria fazer coisas novas, quer aplicar, quer estar junto ali do resultado, acompanhar com o cliente, ver como é que está acontecendo, funcionando. Saiu, tem TikTok agora, como é que funciona isso? O que funciona? Não tem anúncio. Pô, mas é legal? Não é? Para quem está funcionando? Então, esse é um grande diferencial. E a partir do momento que a gente ficava acompanhando as inovações e fazendo isso, a gente não conseguia. Hoje em dia não dá para você imaginar, falar assim, não quero daqui a 5 anos tá com uma equipe tal, fazendo isso, porque você não sabe o ano que vem como que vai ser, cara. É muito dinâmico. É muito dinâmico mesmo. Você Cara, não sabe e a questão de geração é muito louca, né? Porque eu sou um pouquinho mais velho também do que o resto da galera da equipe da Kite, né? E eu tenho muito essa visão mais especialista, né? Eu sou redator e eu adoro escrever e, tipo, tenho uma certa preguiça até de olhar pro resto. Porque, cara, eu quero escrever, eu gosto de escrever, me deixa escrevendo aqui, tá tudo certo. Mas a gente pega, por exemplo, o Felipe, a Carol, as meninas, eles têm uma visão macro da coisa. Exatamente, que eu olho e pago um pau, entendeu? Eu falo, cacete, velho, olha essa molecada, assim, eles têm a visão e já vem com a solução, não, porque aí eu faço, eu edito, isso, aquilo, e eu olho e eu falo, puta, mano, eu vou ficar pra trás. Eles conseguem juntar tudo que a gente imagina separado. Exato. Não, vai funcionar aqui assim. E pra eles
e parece tal. meio orgânico até, né? É, exatamente. E só- a inteligência que você às vezes falou assim, a Kite depende de vocês. Não, cara. A Kite é um organismo vivo. A Kite, a agência de comunicação é um organismo vivo. Agora E você essa que foi profundo, que deu independência, a tela azul, rapaz, foi do meu lado agora. Vou tomar um gole aqui. Olha aqui, ó. Você tem que aproveitar, né, cara? Porque Tem que senão dar eu fico certo. pra trás, como ele falou, e a gente não gosta, né? A gente como uma pipa. Eu não me considero Curte, muito né? mais um organismo Ah, vivo, não, você tá lá bem morrendo. caidão já. Pezinho na cova. Agência Não, de mas- comunicação é sim, isso, né? sim. E talvez, né, como ele não me deixou falar, eu vou falar agora, né, dos grandes desafios que a gente passou nesses 10 anos foi o home office. Foi o estar afastado. Né, você deixar a equipe não mais presencial, né, quando a gente precisou levar todo mundo para o home office, é um grande desafio de comunicação. Comunicação é gente, é trabalhar com pessoas para pessoas. E quem não é da comunicação tem uma certa dificuldade em entender que, por Sim. exemplo, às vezes a gente tá naquela bagunça de conversa e dando risada, e é ali que vai sair o nosso processo criativo, É né? a bagunça mais organizada. É, que cara, existe, então eu né? também sinto muita falta. eu E entendo sabe, quando a você hora diz do isso. café, você tá lá, um puxa um papo, outro emenda, aí, puta, tem alguém futricando lá na ponta, você, puta, pega ele rápido de orelha, vai lá, e vira um brainstorm, e vira uma grande ideia, vira uma sacada, e você, né, resolver essas coisas no dia a dia, no presencial é muito fácil. Né? Quando a gente foi para o sistema online, e hoje a gente tem 100% da agência home office. Né? A gente tem lá um coworking que a gente, né, montou para a galera, quando tiver necessidade de aparecer, bater um papo, tal, não sei o quê. E hoje, esse ambiente online talvez seja foi um dos grandes desafios, mas que fez com que hoje a gente tivesse o nosso processo muito bem arrumado por conta disso. Né? E essa coisa que flui dentro da agência, né? Essa necessidade da comunicação, fazer acontecer, inovar todo dia, como o Erickson falou, cara, todo dia aparece alguma coisa nova, todo dia, igual a gente tem um canal nosso lá, que a gente fica trocando as inovações, os insights, o que está rolando no mercado. Não que a gente não se planeja, a gente se planeja, a gente, como o Erickson falou, a gente faz nosso plano, a nossa lição de casa, mas é Caxias, né? Então a gente faz lá planejamento, a gente faz missão, visão, valores, análise SWOT, né? Planinho para... Só que o cenário muda tão rápido no marketing digital, a inovação é tão constante, cara, que... Né, Esse não planejamento chega a não um pode ano, ser cara. escrito Não, em pedra. eu falo, né? eu sou o cara, a agência que faz planejamento de 5 anos é maluco, né? Você tá louco, Não né? dá, cara. Num ano a mudança é tão grande e garantido que um planejamento de um ano não vai rodar do jeito que ele quer, que você quer. Porque tem muitas mudanças, né, dentro no cotidiano que fazem o processo. É importante você ter o planejamento para você trilhar as metas e os objetivos, mas saiba que ele vai ser afetado no meio desse período por ferramentas novas, por novas mídias, tudo que agrega e poucas coisas saem, né, só vão somando. Isso afeta muito o planejamento. Cara, e já diria, né, Alice no País das Maravilhas, se você não sabe para onde você quer cair, qualquer caminho serve. E é muito do que a gente traça junto com os nossos clientes. Saiba o objetivo. Né? Através daquele objetivo, a gente tem inúmeros caminhos. Hoje, no marketing digital, são muitos e todo dia aparece alguma coisa nova. Só que se a gente sabe onde a gente quer chegar e a gente sabe onde a gente quer chegar, o caminho até lá é mais fácil. A gente consegue separar as principais ferramentas para poder chegar lá. Mas a gente tem que ter um objetivo. O cenário muda, as pessoas mudam, as estratégias mudam, mas o objetivo que a gente quer, isso a gente tem que saber como chegar lá. E isso ajuda muito no marketing digital. E até hoje, muitos clientes não têm um objetivo claro, porque às vezes chega e fala assim, pô, como é que eu posso ajudar você com marketing digital? Eu assim, quero vender mais. Eu falo, ok, eu também. Né? Vender mais não é o que está acontecendo que você não está vendendo. Aí a gente começa todo o trabalho de entender o motivo pelo qual esse cara não está vendendo. E aí, às vezes, como o César falou, é mapear os pontos de contato que o cliente está tendo e estava um erro no ponto de contato dele. Pronto. A gente arrumou, começou a vender mais. Lembrando Beleza. que eu consertei uma etapa que não era do marketing digital. Mas foi pelo marketing digital que você Descobri. localizou onde estava a Exatamente, falha. exatamente. Agora uma pergunta de cunho extremo interesse pessoalíssimo, representando Nossa. toda a nossa equipe ali e tal. Viu, para esses 10 anos vai ter bolo, vai ter coxinha? O que a gente vai ter de comemoração dos 10 anos da Kite? Como uma boa agência digital, a gente vai mandar um bolo digital, coxinha, tudo versão digital. Maravilhoso. Eu prometo que eu Vai vou... ser o metaverso
metaverso da Kite. É isso. Já ouviu falar em NFT? Entendi. Pô, obrigado. Vocês vão ganhar um selinho de 10 anos em NFT da Kite. Eu tô feliz. Que vale muito. Entendi. Tá bom. Não, vamos nos programar. A gente sempre faz festa, né? Eu acho que a principal parte da Kite é fazer festa, cara. São pretextos pra comemorar, né? Exato. Tá certo. Exato. E pra algum evento, alguma coisa assim que vai marcar os 10 anos, ou depois nos próximos programas Estamos num primeiro passo. O podcast é um projeto das comemorações dos 10 anos. A gente tem alguns outros passos. Muito em breve a gente está para lançar também um curso. Toda a comunicação da Kite já está no momento de 10 anos. Inclusive a identidade visual, né, teve aí uma transformação, né, tá bem bonito. Nesse processo de transformação, daqui uns dias você já vai conseguir ver isso no site, né, que a gente está aguardando lá também, mais próximo do aniversário, para fazer um pacote de lançamento de ações para a comemoração dos 10 anos. Mas perfeito. O que mais a gente podia comemorar é entregando um pouco daquilo que a gente tem dentro da agência, que é conhecimento. Né? Então o curso é algo que a gente vai trazer o conhecimento da agência para fora. O podcast é uma maneira que a gente tem de compartilhar aquilo que a gente tem de melhor com o mercado. E a ideia aqui, gente, é essa, é traduzir um pouco do que a gente tem no cenário, um pouco das tendências, um pouco daquilo que a gente tem de pesquisa, para que você possa absorver isso e muitas vezes corrigir uma função simples, como o César falou, que era um ponto de contato, que não estava chegando material, as pessoas não sabiam, e às vezes você está tão dentro da operação, está tão inserido naquilo que você não consegue abrir, não consegue ver um canal. Então a gente vai tentar trazer nessa linguagem mais solta, mais fácil, né? Mais dentro da nossa pipa, né? Que é a Kite. Né? Bons ventos para o mercado. Maravilhoso. Então, quem quiser saber mais, acompanha a gente, como a gente já falou aqui algumas vezes, no perfil da Kite. O perfil é @KiteEstratégias. Kite é K-I-T-E, Estratégias, tudo junto. Acompanha também o Deulinha, que a ideia é que esse podcast tenha uma sequência de programas aí, de diálogos que sejam pertinentes, interessantes, e para que sejam, é importante que vocês participem, então mandem sugestões, ideias, críticas, pega leve nas críticas, que a gente faz isso com muito carinho, então pode ter certeza que a gente entrega o nosso melhor aqui. Para finalizar, eu queria pedir para cada um de vocês trazer uma sugestão, uma dica de livro, do que for, né? Para que as pessoas consigam se aprofundar um pouco em algum tema que a gente tenha conversado aqui hoje, né? É o nosso bloco Bons Ventos, que você bem finalizou aqui. Para quem já soltou pipa na vida, sabe que é necessário um pouco de vento para conseguir ter um voo legal. Então, como que vocês conseguiriam trazer bons ventos para as pessoas também crescerem um pouco mais e conhecerem um pouco mais sobre esse assunto? Quem começa? Professor, né? Vamos lá então, Fabinho. Você mesmo. Você levantou a mão, né? Você levantou a mão, né? Você não apontou para os outros. Cara, eu estou até procurando o livro aqui, só para não dar que é O Poder do Hábito. Um livro que eu tenho recomendado muito nas minhas aulas, tal. Eu li enquanto eu estava com Covid. E é um livro fantástico. Ele fala do quanto às vezes pequenas mudanças tornam hábitos grandiosos, né? E você muda o contexto de uma organização inteira através de uma ideia, né? E o quanto os hábitos trazem para nós, ou, né, nos libertam, ou nos amarram em situações que prendem muito a questão da atitude, né? Porque às vezes a gente fala e não tem uma atitude proativa para aquilo. E esse livro, né, O Poder do Hábito, traz bastante essa relação da atitude. O quanto você mudar pequenas proposições contra a atitude das pessoas guia o norte de empresas inteiras, né? O livro ele traz 4, 5 cases, né, tanto da vida de pessoas quanto de empresas. Eu acho muito legal. A hora que eu estava lendo, eu queria, né, sair da cama, sair correndo e voltar lá para cá e falar, cara, eu preciso plantar uma ideia, né? E é muito isso gostoso. É um problema para nós quando eu curto o maldito livro. E é muito legal. Você acha? Eu achei que o problema era controlar o Fábio. O Fábio, dar aquela segurada ali. Não. Tá certo. Então, O Poder do Hábito de Charles Duhigg.
Vale a pena, galera. Maravilha, obrigado. Quem agora, hein? Puta, eu não tenho livro porque eu odeio ler, cara. Não, mas pode ser série, pode ser qualquer coisa, um site, um perfil. Ah, cara, eu acesso muito o Google, cara. É que eu leio de tudo e de todas as fontes, assim, né? Óbvio. Sempre procurando evitar as fontes duvidosas, mas eu leio vejo sobre games, vejo sobre desenvolvimento, vejo sobre os vídeos de engenharias fantásticas. Nossa, esse cara, eu passo vejo uma de noite tudo em e claro assistindo eu esse. pesquiso muito de momento, assim, é difícil eu conseguir focar numa coisa, por isso que eu acho que o meu grande problema com livros é isso, eu não consigo ficar muito tempo em cima de uma coisa só ali, a menos que o livro tenha bastante figurinha. Os famosos gibis, HQs? Isso, tinha os do Chico Bento que era muito bom. E de preferência a tirinha do fim, que eram só 3 quadrinhos, né? Isso, por exemplo, eu tenho livros do Calvin que são fantásticos, cara, e tem histórias de vida bem interessantes. Não, dá pra aprender muito, cara. Se você tiver vontade, você aprende bastante ali. E aí, César? Bom, vou citar um cara muito importante da história aqui, e ele falou uma frase que eu levo até hoje comigo, que é o ET Bilu, que ele fala: busquem conhecimentos. Então, Cara, ele foi genial nessa frase. Bem-vindo à quinta série, beleza? A gente está no momento nerd da galera. Na verdade, falar de boa aqui é real, assim, sabe? Pra quem quer trabalhar no marketing digital, cara, é estudar pro resto da vida. A gente não para. Eu, o Erickson e o Fábio, eu tenho certeza, a gente passa o que sobra do tempo do dia estudando pra ver o que tem de novo e tudo mais, porque a gente tem que aplicar isso, né, cara? Não só ver, estudar, algo que eu sempre falo, cobra do Felipe, já falei, estude bastante, e acho que ele tá nesse caminho da hora, mas aplique, cara, pra não perder, né, aquilo que tá na cabeça. É muito importante também. Pare um pouco de estudar pra assimilar, pra aplicar, e depois volta a estudar. Estudar é muito importante, e aí é um merchan, cara. Desculpa, eu vou terminar com o merchan, tá? É um merchan da Kite. Você é dono da empresa, você é dono do programa. Você faz o que você quiser, irmão. Então, tem o E bolo... de quebra você chama César, também que é um puta nome, entendeu? Tem o bolo da minha mãe? Não é essa aqui. A Kite tá lançando um curso de inbound e, cara, a gente sempre faz as coisas na Kite pelo resolver um problema. Então, aí eu batendo aqui na mesa. Né? O nosso produtor falou, não bate. O Ricardo falou, não bate na mesa. E eu tô batendo. Os caras surraram a mesa o programa inteiro. Só agora ele se ligou que ele tanto batendo na mesa. A gente sempre criou as coisas por entender que tem uma demanda e até na pesquisa da Digi Insights, a gente entendeu um pouco desse processo, que as empresas reclamavam muito que o perfil do profissional de marketing que eles contratavam não eram tão qualificados. Então, eles viam com pouco inteligência de mercado, ou, por exemplo, principalmente nas ferramentas novas, por exemplo, podcast, o inbound marketing, que não é tão novo assim, mas também é algo dentro do mercado que não é tão explorado. Então, a gente resolveu criar um curso de inbound marketing e não só explicar o que é o inbound, mas aplicar ele numa campanha na prática. Então, eu falo que esse curso vale muito porque eu entreguei muita coisa nele que a gente levou 10 anos para entender, para adquirir experiência. Então, muito do feeling que a gente ganhou nesse tempo de mercado, eu tentei colocar nesse curso, e acredito muito que quem fizer vai sair com um conceito a mais e principalmente vai conseguir uma vaga muito rápida em qualquer agência de mercado, porque tem uma crescente muito grande, além de desenvolvimento, né, da parte de desenvolvimento, a parte de inbound tem crescido dentro das agências, e ter pessoas qualificadas nessa área é raro, principalmente aqui na região. Então a gente está com esse material de inbound marketing que eu gostaria bastante que o pessoal acessasse. Acredito que sai logo, então vai estar onde? Acompanhe as redes sociais da Kite, principalmente o Instagram, que lá a gente vai dar o lançamento do curso. Tá ótimo. Tá fechado. Okay. Maravilha. Daqui um mês, tá? Mais ou menos. Tá bom, então. Eu já passei prazo pra gente. Tá? Depois a gente vai bater na sua porta. Vou parar de bater na mesa também. Mas você falou
Você fala, não, eu falo isso muito pro Felipe e tal. O Felipe é um cara que ele traz muita sugestão e muita dica. A gente só tá falando do Felipe porque ele tá aqui do lado, acompanhando a gente, entendeu? E ele que vai editar o vídeo, então a gente tem que dar um afago pra poder ficar da hora e tal. Não, mas não. Ele traz vários insights interessantes, assim, nos grupos próximos e tal. podcasts. Aliás, foi até uma informação importante pra galera, porque assim, é o nosso primeiro podcast e a gente está aqui falando bastante da kite, da gente, até para que, né, a galera que está nos escutando agora entenda a qualificação, né, o quanto a gente uma apresentação, tem no mercado, né, os profissionais que estão envolvidos nisso, e a cada semana, né, pelo menos a ideia é colocar uma periodicidade quinzenal. Vocês vão ter outros profissionais da kite, né, vindo aqui, como o Cabreiro falou, o Felipe vai estar aqui para falar bastante de o X, o Y, né, essa parte que o Felipe adora, né, desenrolar. Não é o X, né, e o Y, é UX. Né, a parte de usabilidade, experiência. UI que não vai rolar, né, mas beleza. E para que a gente tenha, né, outros caminhos. Aí, por falar nisso, Cabreiro, qual será o nosso próximo tema, você já sabe? Surpresa. Acompanha no @Kite Estratégias. Pega o apresentador de calça curta, amigo, olha só. Acompanha lá no @Kite Estratégias. Bom, então, pessoal, eu espero que vocês tenham, para quem acompanhou a gente até aqui, né, eu espero que vocês tenham gostado. Comenta lá no @Kite Estratégias. De verdade, visita a página da Kite, deixa seu comentário. Diz o que vocês acharam, né? Isso é importante pra gente, até pra gente direcionar os próximos temas, né? Não adianta a gente também achar que tá aqui batendo um papo super interessante sobre um assunto que só cabe a nós e as pessoas não se interessam, né? Então é legal que as pessoas também tragam essas curiosidades e necessidades de assuntos, né? De temas para que a gente possa aprofundar um pouco mais. Eu queria agradecer, Fábio, muito obrigado. A palavra é sua, despeça. Eu falei. Só para ver se o editor vai, entendeu? Limpar direitinho. Não vai ser tremendo assim. Muito bem. Cara, é só agradecer a parceria da equipe toda. Esse é um projeto que nasceu em equipe, né? Não é um projeto que nós idealizamos, é um projeto que a equipe idealizou. Estamos colocando ele em prática hoje, então muito do que a gente tem a agradecer é o quanto a gente tem uma equipe foda, né? Porque é o termo que mais traduz a nossa equipe hoje. Deixou de ser family friendly já. Foi, né? Então, última frase. Acabou com o programa na última frase. Então a gente, né? Tava monetizando. Brincadeira. Não pode falar, não pode, já foi. Mas todas as pessoas que estão escutando a gente aí, curtam, acompanhem, vai ter muito assunto legal, muita, né, conhecimento, muita tecnologia, muita inovação, muito empreendedorismo pra gente curtir e compartilhar aqui junto com vocês. Obrigado pela audiência, nos vemos no próximo. Muito obrigado, Fábio. Erickson, tá contigo, cara. Queria agradecer também, até o Fábio colocou bem, eu acho que o formato e o que nós fizemos aqui hoje é um baita de um passo que nós demos, assim. Eu acho que, vou falar aqui, como eu sou mais velho mesmo, né, já que todo mundo sabe disso e todo mundo gosta de lembrar disso. É que você vira a nossa referência, cara. Eu sei que todo mundo tem e leva a kite como alguma coisa valorosa, assim, pessoalmente, mas eu tenho muito mais valor, assim, por ter fundado, vamos dizer assim. Então, se você quiser, tem lenço aqui, fica à vontade, pode chorar. E ele chora, e dá ibope, entendeu? A galera gosta. É um abraço, da hora. Então, isso pra mim é uma baita realização, assim, eu agradeço. E assim, não foi uma coisa fácil, que foi semana passada, nós tivemos uma ideia e hoje estamos aqui. Antes de você entrar na kite, nós já falamos sobre fazer isso. Já tretei com o Felipe sobre fazer isso, de fazer e não deu certo. E o Felipe foi um dos caras que ficou ali pilhando, né, cara? Por isso que a gente lembra muito e fala. E o Felipe, não vamos fazer. E, cara, saiu, Fê. Nasceu a criança. Valeu, cara. Então é isso, muito mais agradecimento mesmo a todo mundo, óbvio, quem tá assistindo, quem tá ouvindo aí, mas a galera que participou e que vai participar ainda, né? Que nos próximos a gente vai ter bastante coisa legal, tenho certeza disso. Maravilha. César, tá contigo, finaliza aí. Quero falar, busquem conhecimento.
Acabei de inovar aqui, fui inventar essa frase. E não, na verdade é só ficar muito feliz, né, da gente estar fazendo isso. Eu também sempre fui um cara que foi mais de bastidores, assim, eu nunca gostei muito de aparecer e tal, mas eu sei o quanto isso é importante e a gente trazer também o nosso conhecimento e dividir isso o quanto é importante, né? Eu sei que desde lá dos primórdios a gente tá criando conteúdo e eu acho que é super importante não só no blog, mas a gente trazendo esses novos formatos. Então é isso aí, valeu, brigadão. Vou estar de novo aqui. Achei que o tempo foi curto, tá? A gente se empolga, né, meu puta? Junta caramba. uma turminha que gosta de falar, enfim. Quase nada. Eu quero só também agradecer o Felipe, que é um cara que ficou pilhando a gente pra coisa acontecer. É isso aí. Então, valeu, Felipe, brigadão aí. Obrigado pelos apuros Carinha também. do Café. Exato. Procure lá que você vai descobrir quem é o Felipe. Café, exatamente, excelente. Agradecer o Ricardo da Band FM, que tá aqui na técnica ajudando a gente, valeu. Que falou 500 vezes para não bater na mesa e a gente continua batendo, mas é só o primeiro, tá? A gente vai bater muito nessa mesa ainda, velho. Muito, muito, muito. Bom, eu sou o César Cabreira, sou redator da Kite Digital. Este foi o episódio de estreia do Deu Linha Podcast, um bate-papo descontraído, muito necessário sobre marketing digital, gravado diretamente dos estúdios da Band FM aqui de Sorocaba. Então fica o nosso agradecimento mais uma vez para a Band pela parceria. Aos ouvintes rabiolas que seguem a gente, que escutam a gente, sigam a gente no Instagram, @kiteestratégias. O Deu Linha é um podcast que acontece a cada 15 dias e por isso a gente se encontra novamente daqui 2 semanas. Um abraço para todo mundo e até lá. Valeu. Tchau, valeu. Falou! Temos um programa? Olha.